Graça e paz, queridos. Amém? Que bom estarmos aqui. O pregador tem o privilégio de tomar água depois do louvor, sem precisar ir lá no filtro. Queridos, como o pastor falou, nós estamos iniciando uma nova série. Nós encerramos a série de evangelização e missões que a gente teve estudando desde agosto, aproveitando também o simpósio missionário que tivemos. Entramos numa série estudando o livro de Jonas e vimos os 4 capítulos de Jonas, a história de Jonas, nessa perspectiva missionária. E é como se aproxima o aniversário da igreja agora em novembro, mas antes disso, o aniversário da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, é o dia emblemático lá que o Martinho Lutero colocou nas portas de Wittenberg, lá da Catedral de Wittenberg, 95 teses que tratavam sobre questões relacionadas com a igreja estava se desviando do seu caminho e ela precisava ser reformada. Então, nós aproveitamos então esse período de setembro e outubro, nós vamos dar início a essa série de estudos, nós vamos estudar alguns pontos dentro da doutrina reformada, e vamos estudar também os 5 solas. No mês de outubro, essa é a pretensão, a gente estudar todos os 5 solas, sola Christus, sola Scriptura, sola Deo Gloria, sola Gratia e sola Fide. A gente mapear esses 5 solas meio que resume um pouco a nossa doutrina da reforma protestante, a doutrina reformada. De modo que hoje temos um desafio. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 20. E à medida que você for encontrando, você pode ficar de pé para nós fazermos uma leitura responsiva da palavra de Deus, com reverência, porque embora pareça um livro como outro qualquer que está na sua mão, você tem aí, você está de posse da palavra do Deus vivo, Deus Criador, a revelação de Deus para nós. Então, nós vamos ler, eu vou começar lendo o versículo 9, lerei os versículos ímpares, e a igreja lerá os versículos pares, e o versículo 20 leremos todos juntos. Romanos 3, 9 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vamos ler todo o verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos por estarmos nesse lugar reservado para adorarmos o teu santo nome. Te louvamos porque o Senhor Deus é santo, é justo, é bom. O Senhor é perfeito em todos os seus propósitos. A tua palavra é poderosa, é eficaz. Estamos diante da mesa do Senhor. Estamos diante da palavra do Deus vivo. Estamos diante do povo eleito do Senhor. O que nós podemos esperar, Senhor, nessa noite, senão a manifestação do Teu Espírito Santo, trazendo a verdade poderosa do Teu Evangelho, causando transformação, convencendo-nos do nosso pecado, da imundícia da nossa natureza, mas ao mesmo tempo
transformando, Senhor, a nossa atitude, transformando o nosso coração, nos dando uma nova perspectiva de salvação, de graça, vinda do Teu trono, da parte do nosso Salvador Jesus Cristo, de modo, Senhor, que nós nos achegamos a Ti com reverência, com temor, mas chegamos diante de Ti, Senhor, na expectativa de que o Senhor fale ao nosso coração, e o Senhor cumpra todo o propósito que o Senhor estabeleceu para esses que vieram até esse lugar nessa noite, que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor possa, ó Deus, realizar todo o Teu querer e, ó Deus, salvar aqueles que o Senhor destinou para tal. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, pedimos também pelas congregações, Buqueirão, Cabaceiras, ó Deus, que também têm os seus trabalhos agora nesse momento em andamento, que o Senhor possa conceder Tua graça, conceder a Tua misericórdia, abençoar, não somente lá, Senhor, mas aonde Tua palavra está sendo fielmente exposta e o Teu povo está ansioso para receber mais de Ti. Ó Santo Deus, abençoa o Teu povo, edifica a Tua igreja, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, nós Te esperamos, e é assim que a Tua igreja Te adora e ora nesta noite, agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. Então, meus amados, como nós íamos dizendo, nós estamos, então, introduzindo essa série nova. Nós não discutimos qual é o título da série, mas vocês vão receber um encarte aí, um post aí no grupo da igreja, falando desses próximos domingos também, a reforma da igreja. Eu falo reforma da igreja porque a gente está nessa expectativa de receber o terreno também, de trabalhar com reforma. Eu acho também que é o momento da gente olhar para as doutrinas da reforma e confrontar a nossa realidade hoje, a realidade presente da igreja evangélica brasileira hoje, com a necessidade de uma nova reforma, de fato alinhar os nossos objetivos, alinhar a nossa doutrina com o que a palavra de Deus nos ensina e com o que de fato nos traz essa identidade de igreja reformada. Então, hoje eu vou pregar de uma forma diferente. Preparei uns slides para também visualmente nós podemos apreender aquilo que vamos conversar aqui nessa noite. Ocorre que, por que é que nós vamos estudar essas doutrinas? Esses 5 pontos, conhecidos como 5 pontos do calvinismo, na verdade eles são ligados o que a gente chama de soteriologia, a doutrina da salvação. Esses 5 pontos eles surgem dentro de um contexto de um sínodo na Holanda, chamado Sínodo de Dort, e numa cidade chamada Dordrecht, alguma coisa desse tipo, desculpa o meu holandês enferrujado, e entre novembro de 1618 e maio de 1619, se reuniu ali uma certa dezena de teólogos para discutir sobre a doutrina da igreja, porque um teólogo, professor de universidade, professor de teologia, chamado Jacob Arminius, ele havia morrido alguns anos antes, no ano de 1609, mas ele havia estabelecido alguns pontos que confrontavam com aquilo que era pregado desde o início da reforma, mas especialmente que tinha sido sistematizado por João Calvino em Genebra. E daí a gente falar de calvinismo, mas na verdade nem Calvino gostava desse tipo de nomenclatura, preferia de fato a doutrina reformada ou sã doutrina. Então, depois que Arminius morre, alguns seguidores dele, cerca de 43 seguidores dele, preparam um documento que é chamado de remonstrância, e nesse documento eles apresentam algumas contestações daquilo que era a doutrina cristã pregada na reforma protestante. E entre essas doutrinas, a gente pode resumir elas em 5 pontos, que são, eles ensinavam que a eleição era baseada numa fé prevista, em que Deus sabia anteriormente que o homem ia crer, e era assim que ele elegia. A universalidade da expiação de Cristo, então, Cristo havia morrido por todos, o livre-arbítrio e a depravação do homem, na verdade, era parcial.
não era total. E o homem, então, de alguma forma, ele concorria, ele cooperava com a sua salvação. Que o homem podia resistir à graça de Deus e havia a possibilidade, então, de o homem perder a graça, de o homem apartar-se de Deus e da sua graça. Então, em Dort, nesse sínodo, se estabeleceu 5 pontos para combater, não para combater, eram não somente teólogos lá da Holanda, mas sim foram convidados da França, da Suíça, de vários locais ali na Europa, e eles então assinaram ao final um documento que estabelecia 5 pontos básicos para se identificar o que era uma igreja reformada, o que de fato era a igreja da reforma protestante. Esses 5 pontos a gente resume aí nesse quadro. O primeiro deles, eleição incondicional e fé salvadora são dons soberanos de Deus. Segundo, a expiação é limitada. O Senhor morreu pelos seus eleitos, que é também chamado como redenção específica. A depravação do homem ele é total, diante do fato de que o homem natural ele não pode exercer livre-arbítrio para a sua salvação. A graça de Deus é irresistível. Quando o Senhor chama, o homem não pode resistir a esse chamado do Senhor. Aqueles que foram eleitos, de fato, o Senhor vai chamar pela sua graça de forma irresistível, porque a obra do Senhor na cruz foi perfeita e suficiente. E, por fim, aqueles que foram salvos, os eleitos do Senhor, perseverarão até o fim, graciosamente. Embora perturbados nesse mundo, eles buscam a cada dia confirmar a sua salvação, a sua vocação, a sua eleição. São os 5 pontos que ficaram conhecidos então como os 5 pontos do calvinismo, então mais estritamente ligados à questão da salvação. Nessa série de estudos a gente vai ver 3 deles. A gente vai ver hoje a depravação total. Acredito que é Betânia, domingo que vem vai falar sobre eleição incondicional e no último domingo nós veremos sobre perseverança dos santos. Pensamos dos 5, 3 pontos e entraremos então nos 5 solas, como eu já falei. Então, para falar sobre depravação total, vi vários textos. Romanos é uma carta riquíssima para a gente falar sobre isso. A gente poderia falar em Romanos capítulo 7 ou capítulo 6, mas escolhi esse texto, essa perícope que nós lemos, de Romanos capítulo 3, verso 9 até o verso 20. E você percebe que Paulo começa aqui dizendo assim, que se conclui. Nosso sermão hoje começa com uma conclusão. Por que Paulo está concluindo? Ele está concluindo um argumento que ele construiu desde o capítulo 1 de Romanos. Se você voltar aí a sua Bíblia algumas páginas, o capítulo 1 de Romanos é uma carta, e eu vou falar rapidamente sobre a carta de Romanos, para a gente se situar aqui. Paulo nunca tinha ido em Roma. Paulo queria muito ir a Roma. Muito provavelmente a intenção do apóstolo Paulo era chegar até a Espanha, aos confins da terra, para pregar o Evangelho. E Roma era um ponto de apoio para ele chegar em Roma e de Roma ir para a Espanha e para as regiões em que ele fosse pregar a palavra. E ele precisava então do apoio da igreja local. Mas era muito chato ele chegar, não conhecia a igreja e chegar só pedindo apoio. Meus irmãos, eu estou precisando de ajuda e tal, para vocês me mandarem até a Espanha. Então ele faz uma carta em que ele traz como um presente, ele traz como uma introdução à sua ida lá, né? Antes dele chegar em Roma, ele manda essa carta falando a respeito da justificação da fé, ele falando sobre a fé verdadeira, falando da condição dos homens, falando de como judeus e gentios, eles de fato são salvos tão somente pela graça do Senhor. Então Paulo vai mandar essa carta a Roma, trazendo essa doutrina tão preciosa. Essa carta é maravilhosa, o ensino, a instrução que ela traz. Então, depois de uma breve introdução no capítulo 1, Paulo começa a mostrar, a partir do verso 18 do capítulo 1, de que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo vai começar a mostrar que a revelação de Deus, ela mostra
que Deus é Deus, de que Deus é Senhor de todas as coisas, de que há um Criador. O fato de nós termos imagem e semelhança de Deus, o fato de Deus ter criado todas as coisas, já revela o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus Senhor de todas as coisas. Paulo constrói esse argumento, chegando à conclusão primeira, versículo 20 e 21, ele diz assim: tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E ele vai mostrar como a humanidade simplesmente deu as costas para o Senhor, e por causa da sua rebeldia, da situação, por causa do seu pecado, ela é indesculpável. E como Paulo começa a construir esse argumento, e havia na igreja de Roma tanto gentios como judeus, os judeus podiam pensar então que Paulo estava falando apenas para os gentios, e que os judeus, afinal de contas, eles eram descendência de Abraão, e eles não tinham nada a ver com isso. E Paulo começa o capítulo 2 dizendo assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. Agora, se a raça humana, se os gentios são indesculpáveis porque eles têm a revelação de Deus e não reconhecem esse Deus vivo, o judeu ele é indesculpável quando ele fica do alto do seu orgulho julgando as pessoas. E a ideia é de que os judeus podiam ser muito religiosos em termos de cerimoniais, em observar datas e ritos, mas de fato o seu coração também estava em pecado, escravo do pecado. E os judeus então se orgulham em vão, e Paulo vai dizer isso no capítulo 2, além do verso 1, do verso 12, diz: pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Paulo desenvolve o seu argumento dizendo: olha, judeu, você também é indesculpável, vocês também não estão livres de condenação, coisa alguma, pelo fato de serem judeus. E ele começa o capítulo 3 dizendo: qual, pois, é a vantagem do judeu? É uma pergunta interessante a fazer, porque se o judeu ele é o povo que Deus escolheu para trazer a sua palavra, para trazer o seu próprio filho ao mundo, qual é a vantagem de ser? Não tem vantagem nenhuma de ser judeu. E Paulo explica muitas sobre todos os aspectos, e ele vai falar exatamente isso, porque eles tiveram o privilégio de receber a lei do Senhor. A lei de Deus veio através dos judeus, para que, através do conhecimento de Deus, o judeu fosse luz para os gentios, todos pudessem conhecer a Deus, como de fato aconteceu em algumas ocasiões. A história de Jonas é uma delas, em que através do profeta, Deus alcançou aqueles que ele queria salvar lá em Nínive, entre os gentios. E Paulo então começa a falar sobre o julgamento de Deus, que sobre esse aspecto então, em relação aos privilégios da lei, o privilégio de ter aliança, sim, os judeus têm essa vantagem de ter tido essa bênção, de ter convivido com essas verdades. Mas sobre o aspecto da condenação de Deus, sobre o aspecto da realidade do pecado, eles não teriam qualquer vantagem. E é assim que nós começamos o nosso texto no versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, eu quero trazer a realidade da depravação total, essa realidade de estarmos todos debaixo do pecado. Não tenho como, aqui em 30, 40 minutos, assim espero, exaurir todas os detalhes acerca dessa doutrina tão importante. Mas eu quero falar sobre alguns aspectos da força do pecado, expondo sobre a depravação total nesse texto e mostrando a bênção e o poder da libertação em Cristo Jesus pela fé. Então, o primeiro aspecto aqui é a depravação total e a universalidade do pecado. Os versos 9 a 12, Paulo escreve:
Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Tanto judeus são indesculpáveis, porque tendo a revelação de Deus, não reconhecem esse Deus verdadeiro. A revelação de Deus é suficiente para condenar qualquer homem. Mas o judeu também é indesculpável. Então todos estão debaixo, encerrados nessa realidade, estão debaixo de pecado, são culpados pelo pecado diante de Deus. Não há então parcialidade de Deus quanto a juízo e salvação. A universalidade do pecado é essa doutrina que expressa isso. E aqui Paulo insiste em vários termos assim. Ele fala, ninguém, não há um sequer, todos. Esses termos aparecem repetidamente. E é por isso que a doutrina é de depravação total. Mais à frente, Paulo vai dizer no versículo 23, ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como uma conclusão dessa ideia de que, de fato, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a gente talvez precise entender um pouco o que é pecado. A gente fala tanto de pecado na igreja, mas a Bíblia também fala de diversas formas. Ela explica, ela fala o que é pecado. A gente tem a definição que a gente aprendeu na escola bíblica dominical, que pecado é a transgressão da lei. Mas o pecado é iniquidade. E toda iniquidade é contrária a Deus. Então, alguns termos que a Bíblia usa para retratar o pecado. Ela fala o pecado como o homem errar o alvo que Deus planejou para o homem. Em vez de vivermos para a glória de Deus, agora não queremos viver para a glória de Deus, e isso é pecado. Ser rebelde e irreverente, o texto aqui ele vai falar no final, que não há temor de Deus diante dos olhos dos homens. É mostrar ausência de retidão, transgredir os limites estabelecidos por Deus em sua palavra, em sua lei. Falta de integridade, falhar em praticar aquilo que Deus ordena, desobedecer a Deus, rebelar-se contra Ele, não confiar em Deus é pecado. Cometer abominação, praticar aquilo que Deus repreende, tudo isso é pecado. Todos pecamos, errando o alvo, desobedecendo, inclinando-nos a cometer o que ele abomina. O profeta Isaías, escrevendo sobre o servo sofredor, aquele texto maravilhoso lá em Isaías 53, ele diz assim sobre nós, ele diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Esse é o homem natural, esse é o homem que não foi alcançado ainda pela graça de Deus. Então, a depravação total significa, pela universalidade do pecado, de que você e eu, nós somos transgressores da lei de Deus. Nós somos iníquos diante de Deus, em todos os pontos. Nós estamos em inimizade contra Deus, é isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, verso 7. Escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós não andávamos para a glória de Deus, vivendo para agradar a Deus, como Ele nos criou lá criou Adão e Eva lá no Éden. Mas segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade de nossa carne, do Espírito que habita agora nos filhos da desobediência, do príncipe da potestade do ar. Éramos por natureza, diz o apóstolo Paulo em Efésios, filhos da ira. A Bíblia então descreve esse homem pecaminoso, chamando de homem natural, porque ele é impelido pelo desejo natural de pecar. A consequência disso, meus amados, é que a condição de pecador, nos leva de modo contrário ao propósito que Deus nos criou, de buscá-lo,
de glorificá-lo, de nos satisfazermos nele, na sua presença, de modo que nenhum homem, em seu estado de pecador, o busca. Pelo contrário, foi o que nós lemos aqui dos versos 10, como está escrito. Paulo vai fazer uma... Paulo usa uma técnica aqui, essa é para eu falar mais baixo, eu vou falar mais baixo. Paulo usa uma técnica aqui em que ele junta vários salmos e também trechos do profeta Isaías, alguns trechos da Bíblia, para mostrar de fato como esse comportamento desse homem, o homem natural, o homem sem Deus, ele, ao contrário, em vez de glorificar a Deus, fazer aquilo para que ele foi criado, ele busca substituir a Deus. Para satisfazer esse vazio, o autor do Eclesiastes vai dizer que há eternidade no coração do homem. E nós, para satisfazer esse vazio, essa eternidade, esse desejo que nós temos de eternidade, nós substituímos a Deus com pessoas, com coisas que são deste mundo. Trabalho, reconhecimento dos outros, e vivemos em busca dessas coisas, prazeres nessa vida. Não percebe que a gente conhece muitas pessoas, e às vezes você tem vivido disso, não, porque buscando prazer e alegria, e tem que sentir prazer, senão a sua vida não tem sentido, experiências, e não há nada de errado nessas coisas, mas colocarmos no centro da nossa vida, como propósito maior do nosso coração, em vez de buscar a Deus, é fruto da nossa natureza caída. Isso é depravação total. A vida do homem natural, marcada pelo pecado, é caracterizada então pela ausência de Deus. Verso 11 diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Verso 18 diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. A vida do homem natural é caracterizada pela ausência de Deus. Mesmo quando ele tenta buscar a Deus, na verdade ele faz de modo egoísta. E a gente precisa sondar o nosso coração para que a gente não faça a mesma coisa. Buscar a Deus de modo egoísta, para satisfazer os nossos desejos, buscando uma bênção para nós, e ir atrás de coisas desse mundo, visando não a glória de Deus. O pecado é a revolta do eu contra Deus, na intenção de entronizar a própria pessoa no coração. Então, é depravação total por causa da universalidade do pecado. Mas a depravação total, ela é inclusivista. E o que é que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que ele não afeta apenas as nossas ações, mas é depravação total porque ele afeta todo o nosso ser. O nosso entendimento foi afetado pelo pecado. Hoje eu conversava com a irmã aqui, ela dizia: eu entendo hoje a palavra de Deus. Ela fazendo umas perguntas depois da escola bíblica dominical, para mandar o pastor responder. Mas ela vai perguntar sobre na época de Cristo as pessoas tinham se convertido ou não e tal. E ela disse: mas hoje eu entendo, mas a gente prega e as pessoas não entendem. Eu digo: mas é isso. Por isso que Jesus dizia assim: quem tem ouvidos, quando Jesus falava em parábolas, ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. Porque tem pessoas que têm ouvido e não ouve a palavra de Deus, não entende a palavra de Deus, porque o pecado altera nosso ser como um todo, o nosso entendimento. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Toda a criação manifesta que Ele é Deus. Então devia ser natural nós vermos Deus, nós falarmos com Deus, nós orarmos a Deus, nós entendemos a sua palavra, mas essas coisas só acontecem se houver intervenção do próprio Deus, agindo pela sua graça, e o seu Espírito Santo nos dando sabedoria e entendimento. Senão nós não entendemos. Precisamos da graça do Senhor. O pecado, ele é tragicamente inclusivo, porque ele impacta todas as nossas partes, ele impacta o nosso intelecto, a nossa consciência, as nossas emoções, as nossas ambições, a nossa vontade. Cada parte do nosso ser é impactado pelo pecado.
E o pecado, diz o apóstolo Paulo, ele vai desenvolver essa ideia também, ele nos escraviza, ele não só danifica, mas ele escraviza tudo isso em que ele acaba afetando. O ateu, ele muitas vezes, ele quer dizer que ele está numa situação intelectual superior ao daquele que crê. Porque, afinal de contas, essa coisa de crer é para alienado, é para quem não tem sabedoria, não tem entendimento. É exatamente o contrário. Isso revela exatamente a sua brutalidade e ignorância que o pecado causou na mente, criada para adorar a Deus. E a cada segundo reconhecer a existência, conhecer a Deus para amá-lo mais. Em vez disso, ele simplesmente se afasta de Deus. E aí o apóstolo vai usar tantas partes do corpo aqui para mostrar como o homem, como a mulher é afetado pelo pecado. Ele vai dizer assim: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 13: a garganta deles é sepulcro aberto, a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca tem cheia de maldição e de amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Agora, é necessário que a gente faça uma distinção, que quando eu estou falando isso, e vocês começam a ficar assustados, falando sobre pecado, e falando do mal que o pecado, então todo mundo dizendo: meu Deus, será que eu sou pecador mesmo? Meu Jesus, eu carrego isso. Dizem que quando Jonathan Edwards pregou o seu famoso sermão pecadores nas mãos de um Deus irado, diz que as pessoas se agarravam nos bancos da igreja, chorando, com medo de ir para o inferno, de tão incisivo que ele foi, mostrando a realidade do julgamento de Deus e a realidade do pecado na vida do homem. Bom, se vocês terminarem o culto assim, eu vou acreditar que foi a obra do Espírito Santo na vida dos irmãos. Mas depravação total não implica depravação absoluta. Não quer dizer, meus irmãos, que o homem natural, o homem sem Deus, é como um demônio, é um animal. Ele é tão depravado quanto ele poderia ser. Não quer dizer isso. Não significa que o homem natural é totalmente mau em tudo que faz. Mas significa dizer que nada do que ele faz é totalmente bom. Essa é a questão. E aí tem uma frase do Dr. J.L. Packer, que eu queria compartilhar com os irmãos, que diz isso: ninguém é tão mau quanto poderia ser. Aí você vê essas notícias aí de gente, filho matando os pais, de estupros, aí você, eita, meu Deus, a humanidade. Não, porque ainda o Espírito Santo e a graça comum do Senhor ainda impede que a maldade tome a proporção que ela poderia tomar. A proporção equivalente ao mal do pecado, que a gente só vai ter mesmo ela manifesta no inferno, que está reservado para o diabo, para o anticristo e para todos aqueles que não creram na palavra do Senhor, que não se arrependeram do seu pecado. Mas esse é o fato: ninguém é tão mal quanto poderia ser. Por outro lado, nenhum dos nossos atos é tão bom quanto deveria ser, como para o que nós fomos criados. E por meio da graça comum de Deus, da bondade de Deus, o homem ainda é capaz de mostrar afeição familiar. E você vai ter pessoas que não creem em Deus, pessoas que têm outro tipo de fé e não acreditam no Evangelho, não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele consegue demonstrar afeição familiar, consegue ser um bom cidadão, cumprir seus deveres de cidadão, pagar seus impostos, é capaz até de atos de heroísmo e de fazer grandes atos de autorrenúncia. Entretanto, como pecador, ele é totalmente incapaz de fazer qualquer bem espiritual, realizar qualquer coisa que contribua para a salvação. Aos olhos de Deus, o seu ser está maculado, está danificado, cada parte dele, a sua vontade. Quando Deus examina o coração, quando a pessoa faz um grande ato de heroísmo, um grande ato de altruísmo, quando Deus olha e examina o coração do indivíduo, ele percebe que a vontade, as afeições, cada parte dele está danificada com o pecado, e o pecado é a iniquidade. É assim que Paulo começa Romanos capítulo 1, dizendo que o pecado é iniquidade e o Senhor, ele não compactua com iniquidade. Sem a graça salvadora, toda parte do homem está
alienada de Deus, servindo ativamente o pecado. Dr. Martin Lloyd Jones, um médico muito conhecido no meio evangélico, no século XX, ele teve grande contribuição na igreja. Ele diz o seguinte: quando alguém vê verdadeiramente a si mesmo, sabe que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja exageradamente mal. Essa semana eu tive a experiência de ser repreendido, ver que fui repreendido por alguma coisa errada que eu tinha feito lá no trabalho. Eu fiquei extremamente revoltado. Disse, como é que pode? Tanto que eu me dedico, eu faço as coisas, trabalho na minha folga e tal. E estava de serviço sexta-feira, conversando com uma colega, dizendo, eu vou fazer mais isso não. Não vou mais trabalhar com educação para o trânsito, não vou trabalhar com essas coisas. Olha o que acontece, de fato, eu tinha esquecido de assinar minha folha de frequência, essa foi minha falha. E aí, quando passou o período, disse, tem que assinar até o dia 5, porque tem que enviar e tal. Aí ele pegou, o meu chefe foi e colocou lá uma assinatura no sistema de corregedoria. Quando eu abri o e-mail, estava lá, sistema de corregedoria. Você não assinou sua folha, encaminhar para a chefia. Fiquei revoltado. Eu sou tão bom, me esforço tanto, como é que não reconhece? E eu não me lembro o que foi que essa minha colega falou, não. Mas à medida que ela falava, eu começava a compreender que, de fato, eu tinha errado. Que o que o meu chefe fez, nada mais, nada menos do que o que deveria ser feito. E mesmo que ele dissesse alguma coisa que eu tivesse feito de errado, ele não chegaria a dizer tudo de mal que eu posso fazer e que talvez eu tenha feito já no meu trabalho. É isso que o Dr. Martin Lloyd Jones está querendo dizer, que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja exageradamente mal. Queridos, um outro aspecto da depravação total que eu queria deixar com os irmãos e está ligado a esse ponto anterior, é uma continuidade desse pensamento que nós falamos, que se o mal do pecado, se o pecado ele alcança todo o nosso ser, todos os aspectos do nosso ser, ele acaba nos tornando incapazes moralmente. A depravação total não é apenas porque o nosso senso de propósito, agora nós não vivemos para a glória de Deus, mas para nós mesmos, o nosso entendimento foi afetado, mas a nossa capacidade de realizar boas obras. A nossa utilidade e serviço também foram viciados, foram maculados. Se lá no Éden, tudo que o homem fazia, Deus criou o homem. Ele disse, olha, você vai dar nome aos animais, você vai administrar aqui o jardim, está aqui, ó, só aquela árvore ali você não come, Adão, mas o resto você vai fazer, vai trabalhar, e tudo que o homem fazia era para a glória a Deus, glorificava a Deus. Tudo que o homem fazia era voltado para a obediência, para agradar a Deus. Com o pecado, por mais que nos esforcemos, por mais esforçado que você seja, por melhor que você possa parecer, dá o dízimo, você dá oferta, você compra as coisas, dá feira para os pobres, você ajuda as pessoas, por mais que você faça, por melhor que possamos parecer, por mais bem intencionados que sejam as nossas obras, elas não passam de trapos de imundícia. O profeta Isaías vai dizer isso lá em Isaías capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como um imundo. O profeta está dizendo isso. E aqui ele já tinha tido a visão do Senhor. Ele diz, todos nós somos como um imundo. E todas as nossas justiças, todas as nossas obras de justiça, são como trapos de imundícia. São inúteis. Somos inúteis, o pecado nos torna inúteis para agradar a Deus. De fato, nós fomos criados para boas obras. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2. Ele diz que Deus de antemão preparou obras para que nós andássemos nelas. Mas a tentativa humana de realizar obras para trazer paz à sua consciência, ou através dos seus esforços, fazer o que é correto, trabalhar incessantemente, não tem utilidade nenhuma para a salvação. Mas ele é uma boa pessoa, ele trabalha, faz tudo certo, paga seus impostos. Só falta crer no Senhor Jesus. Só falta se arrepender e crer. Falta tudo para ele. Tudo isso que ele faz não adianta de nada para a salvação da vida dele.
não nos faz mais dignos diante do Senhor ou merecedores de qualquer recompensa. Significa que sem a graça de Cristo, e por isso a gente vai ver ainda nessa série, sola graça, porque sem a graça de Cristo, tudo que o homem faz é pecado. O autor de Provérbios, o pregador, vai dizer lá em Provérbios capítulo 21, verso 4, que até a lavoura, o campo dos ímpios, é pecado, produz pecado. Então, meus irmãos, é impossível para o homem natural fazer coisas boas aos olhos de Deus sem primeiro conhecer a Cristo. Sabe quando ele agrada a Deus? Quando ele se arrepende dos seus pecados. Quando ele reconhece que ele, por causa do pecado, por causa da depravação total, ele é pecador. Ele se humilha diante do Senhor e diz: Senhor, eu não tenho nada nas minhas mãos, eu não tenho palavras para te dizer, mas pela tua graça, eu me agarro, eu me fio, eu me lanço na cruz de Cristo, pelo sacrifício de Cristo Jesus. O sangue vertido naquela cruz é que dá acesso e condições de chegarmos na presença de Deus. Se o homem não nascer da água e do Espírito, e pelo Espírito se tornar uma nova criatura, sem conhecer a Cristo, ele é incapaz moralmente de glorificar a Deus, de fazer um bem que agrade a Deus, porque no fim das contas nós somos escravos do pecado. É o pecado que está no controle da nossa vida. Sem Cristo, mas você vem para a igreja desde criança, mas a sua família é crente, mas você é um bom pai, você tem procurado ser um bom filho. Mas sem Cristo, sem que o Espírito Santo faça a obra de regeneração no seu coração, sem que você se arrependa dos seus pecados, você não vai passar de um bom congregado, de um bom membro da igreja, mas não vai experimentar da salvação, do reino de Deus na sua vida. Nós somos escravos do pecado. O pecado é que está no controle, diz Paulo, lá em Romanos capítulo 6, verso 16 e 17. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Somos escravos do pecado. Não somos senhores do nosso destino, capitão da nossa alma. Esse é um texto do Henley. Ele escreveu um livro, Invictus, e até virou filme, falando sobre a história de um time de rugby lá da África do Sul. E ele falava, Nelson Mandela, falando sobre esse autor, é um autor que ele teve, na adolescência, ele perdeu uma das pernas, e ele lutou muito na vida, batalhou, era escritor e tal, e aí ele dizia: eu sou capitão da minha alma, eu sou senhor do meu destino. Quão enganado ele está, quão enganado ele está. Não somos senhores do nosso destino. A Confissão de Fé do Westminster diz o seguinte: não importa o quanto o homem natural seja exortado pela lei ou pelo Evangelho a crer em Cristo e abandonar o pecado, ele é incapaz, por suas próprias forças, de converter-se e preparar-se a si mesmo para isso. O homem natural pode ter o desejo de ser livre de alguns pecados, pode até realizar esforço nessa direção, mas a sua servidão é profunda. Ele não está apenas morrendo, ele está morto, ele está perdido. É isso que a palavra de Deus diz. Ele está morto nas suas ofensas e pecados. A depravação total está ativa em nós. Não significa apenas ausência de retidão, mas presença de corrupção. Nós vivemos, o homem natural vive procurando maneiras de transgredir a vontade de Deus. Aí eu lendo um livro do reverendo Joel Bick, ele traz uma ilustração muito interessante falando sobre isso. Ele diz que o pecado é como o vício. Eu não sei se vocês já viram alguém que participou do Alcoólatras Anônimos, ou que já teve experiência com droga, com dependência química. Ele nunca diz que está curado. Ele diz assim: eu estou limpo há 1 ano, eu estou limpo há 1 mês, eu estou sem beber há 5 anos, porque ele sabe que pode cair. E o reverendo Joel Bick, ele usa essa ideia para falar do efeito do pecado em nós como o efeito da droga. Aquele que ainda não nasceu de novo é viciado no pecado, é escravo.
Ainda que você ore aqui na igreja com o pastor, ainda que você cante na igreja com todo mundo, é escravo do pecado, enquanto o grandioso poder de Deus não o ressuscitar da morte espiritual. Através da graça, pela fé em Cristo, abrindo os seus olhos, os seus ouvidos, quebrando as cadeias da depravação que o envolve. E mesmo depois, nós vamos continuar lutando contra esse mal do pecado, até o dia em que seremos totalmente transformados. E aí sim, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, e seremos como Ele é. Queridos, a depravação total também tem uma outra realidade, que ela é uma realidade interior. E eu digo isso para a gente corrigir alguma ideia de que talvez a gente pense que o pecado é uma coisa fora de nós. E a ideia da depravação ela é total, porque ela não é uma realidade fora de nós. Ela é uma realidade dentro do nosso coração, na nossa natureza, de todo homem e de toda mulher, herdado dos nossos pais. E aí a gente viu a relação de como parece que é uma coisa quase fisiológica que o apóstolo Paulo traz aqui. É a língua, a boca, eles têm veneno de víbora, os seus pés são velozes para derramar sangue. E isso nada mais é do que a repetição do ensino de Jesus, quando criticaram Jesus porque os discípulos não lavavam as suas mãos antes de comer. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da sua boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio, é no coração que tem os homicídios, a maldade, a fofoca, a iniquidade, a inveja, está no coração do homem. Está lá em Mateus 15 e Marcos 7. O pessoal do aconselhamento bíblico tem uma máxima, eu acho que é do J. Adams, ele fala assim, que o coração do problema é o problema do coração. O problema é o coração. A depravação total é dizer que o pecado não está apenas nas nossas ações, nos atos externos, exteriores, mas nos nossos pensamentos, decisões, aspirações. O nosso coração erra o alvo. O coração do homem é incrédulo, é egoísta, cobiçoso, sensual e deseja destronar o próprio Deus que o criou. E a pergunta que a gente pode fazer agora é: por que nós somos interiormente depravados? E, na verdade, eu preciso fazer essa pergunta. Por que nós somos interiormente depravados? Porque é impossível ao homem natural produzir qualquer retidão, qualquer bem, como nós vimos aqui. E aí a gente tem que voltar até o Éden, lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 3. O pecado de Adão lá nos afeta de duas maneiras. A culpa do pecado de Adão nos foi imputada. É assim que Paulo vai explicar em Romanos capítulo 5, 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O pecado de Adão nos representa no Éden. O pecado de Adão implica dizer que nós recebemos a culpa por esse pecado. E a segunda questão em relação ao pecado de Adão é que nós herdamos a contaminação de todo o nosso ser, como nós já falamos até aqui. Nós herdamos a contaminação do pecado de Adão. Nós somos pecadores, corruptos diante de Deus, concebidos e nascidos em iniquidade. É assim que o salmista vai falar. Davi vai dizer: em iniquidade me concebeu minha mãe, lá no Salmo 51, 5. Jeremias vai dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí você olha para Marina ali, no braço da mãe, você olha para a Gabizinha, andando aí, desfilando na igreja, você olha para Samuca, Rutinha, gritando, parece uma pentecostal dentro da igreja. Essa coisa linda, tão linda, nascida em pecado. Se a graça do Senhor não alcançar esses coraçõezinhos,
Eles estão perdidos, rumando para o inferno, para um destino de condenação, porque herdaram. O pecado de Adão nos afeta dessa forma, nós herdamos, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, é algo dentro de nós. Ninguém vai precisar ensinar para a Gabi dizer assim: Gabi, não corra na igreja. Ela faz, se você disser assim, não coloca o dedo na tomada, ela vai lá e tem. Não sei se Buriti é daqueles que deixa. Nada como uma tecnologia antiga, né? Mas o fato é esse. Nós temos dois problemas, então. É que nós temos uma extensa ficha criminal, uma extensa ficha de pecados. Todos os pecados que nós cometemos, desde que nós nascemos, de rebelião, de não termos buscado a Deus, de mentira, de tudo que nós cometemos. E o nosso coração é pecaminoso, é mau. Essa é a condição do pecado original. O pastor Flauber, contribuindo com a mensagem, ele colocou já no boletim, que essa é uma expressão cunhada por Agostinho. Implica que todos os nossos pecados procedem da fonte do nosso pecado original e do nosso coração mau. Aí Lutero, falando sobre isso, ele resume assim, com uma excelente ilustração. Ele diz que o pecado original em nós é semelhante à nossa barba. Nós tiramos hoje e o rosto parece limpo. Amanhã nossa barba cresceu e todo dia cresce um pouquinho e cresce de novo e não cessa de crescer enquanto estamos na terra. O pecado não está fora de nós, não está fora do homem. E é por isso, meus irmãos, que quando a gente vê tanta desgraça no mundo, quando a gente vê as coisas acontecendo, assassinatos, os problemas políticos, a gente não pode cair na falácia do mundo de achar que essas coisas se resolvem também de fora para dentro. Não, é porque essas pessoas não tiveram oportunidade. Não, e às vezes a gente quer justificar a nossa consciência, encontrar uma zona de conforto para os nossos pecados. Para dizer, não, rapaz, é porque você sabe como foi, você não sabe como eu fui criado pelo meu pai. Quer dizer que a culpa é dos outros, como se nós não tivéssemos culpa pelo nosso pecado. Todas as soluções do homem são insuficientes. Pode dar a melhor educação para o homem, pode dar um melhor ambiente, criar a pessoa no melhor ambiente, condição econômica, com lazer, toda semana, ou todo mês, ou todo ano, oportunidade, uma política correta, bem executada. Lei nenhuma salva o homem, porque, na verdade, o seu coração é escravizado pelo pecado. E ele é totalmente depravado. Ele precisa ser transformado, crucificado com Cristo na cruz do Calvário, receber um novo coração. É isso que você precisa. É isso que eu e você precisamos. Experimentar novo nascimento, regeneração pela obra do Espírito Santo em nosso coração. E aí não andar mais em pecado, e é assim que Paulo vai dizer, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, mas andeis em novidade de espírito. O resultado, queridos, é esse que nós vimos no texto. O comportamento do homem é um comportamento irreverente, ignora a presença de Deus, ou tem Deus como um coadjuvante. Não tem vontade de fazer a sua vontade, nem temor reverente diante de si. Por fim, meus queridos, um último aspecto que eu gostaria de trazer para os irmãos é que a depravação total, ela é um atestado da nossa condenação. Há uma última lição, então, que eu gostaria de trazer para os irmãos. O texto continua, verso 19 e 20, diz, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo ensina, mais adiante, no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Se você é escravo do pecado, você vai receber o seu salário.
E o salário de quem é escravo do pecado é morte. O universo não se resume a essa vida que nós estamos vivendo aqui. O universo é um universo moral. Nós nos movemos, cantamos isso acho que hoje de manhã, agora de noite também. Nos movemos e existimos em Deus. Todo sopro de vida está nas mãos dele. E haverá um momento em que ele nos chamará para prestarmos contas. Mas você precisa saber que há 3 mortes de que essa verdade do pecado, trazida pela palavra de Deus, pela lei de Deus, que nos confronta nessa noite, nós precisamos saber que existem 3 mortes que talvez você acabe experimentando cada uma delas. Primeiro, é a realidade da morte física, inevitável, como diria Hernandes Dias Lopes, o fim irremediável de todo homem. Se o Senhor não vir nos buscar antes, essa é uma certeza que nós enfrentaremos, a separação do nosso corpo da nossa alma. Mas além dessa morte, é uma morte espiritual, que todos nós nascemos nesse estado, é assim que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É a separação, é a incapacidade de nos chegarmos até a presença de Deus, de vivermos para o propósito que Deus estabeleceu para nós. Perdemos a imagem de Deus, a comunhão com Ele, e estamos sob sua maldição. E além dessa morte espiritual, há uma terceira morte, a morte eterna. É o inferno. O reverendo Joel Bick, ele escrevendo sobre isso, ele diz assim, o inferno é a fossa do universo. Aqueles que enfrentarem a morte física sem Deus estarão separados para sempre de Deus, sem qualquer alívio da graça comum. E o local em que eles vão experimentar desse distanciamento eterno e final em seu pecado, com o diabo e com o anticristo, é o inferno. O inferno é aquilo que Deus, santo, puro e justo, pensa sobre o pecado impenitente e a depravação total. Mas o texto fala sobre a lei, e os judeus talvez estivessem dizendo, não, isso não é para, você está dizendo, isso não é para mim, eu procuro viver de forma correta, você e o jovem rico lá, eu tenho observado esses mandamentos, eu tenho procurado viver uma vida justa, eu tenho andado na lei. E o apóstolo Paulo vai dizer qual é a função da lei. A lei não pode justificar os pecadores, dizer que aquele que é pecador, escravo do pecado, é justo. E faz isso porque a função da lei é exatamente revelar e condenar os pecados nossos. A razão pela qual a lei nos condena é que nós a quebramos. E Lutero, mais uma vez, contribui com o entendimento dessa palavra. Ele diz o seguinte, o principal motivo da lei é fazer com que os homens sejam não melhores, mas piores. Quer dizer, ela lhe mostra o pecado, o seu pecado, para que a partir desse conhecimento eles possam ser humilhados, aterrorizados, esmagados e quebrantados, e dessa forma sejam levados a sair em busca da graça do Senhor e chegar assim à semente abençoada de Cristo. É assim que eu espero que você saia desse sermão hoje, desesperado. Só a graça do Senhor na minha vida, só a graça do Senhor na sua vida, porque nós somos pecadores. A lei, portanto, diz o apóstolo Paulo, ninguém vai ser justificado por obras da lei, porque a lei nos revela quem nós somos. A lei é santa, pura, justa, boa, e diante dela nós somos rebeldes, pecadores, desobedientes. A lei nos mostra que não há saída para nós, a não ser nos agarrarmos na graça do Senhor. Quero trazer as aplicações finais, para nós passarmos para a ceia do Senhor. Momento importante também nesse culto. Primeiro, queridos, a magnitude do nosso pecado e de nossa depravação exibe a magnitude de nossa necessidade do caminho da salvação de Deus pelo Evangelho. Se eu falei sobre pecado hoje a noite toda, porque a gente ia falar sobre depravação total, é para que você tenha a consciência, para que de algum modo, pela graça do Senhor, não por causa das minhas palavras, nem por causa do estudo que fiz, nem por nada disso, mas porque hoje o Senhor marcou no calendário eterno que era dia de salvação na sua vida. Se você entendeu essa verdade, é porque
Cristo só vai... Dizem que eu acho que essa frase é do Spurgeon, que Cristo só vai ser doce, o evangelho só vai ser doce se o homem entender que o pecado é amargo, que a natureza pecaminosa é dura, é cruel, é condenatória. E é isso que os versos 19 e 20 nos trazem aqui, inclui todos os judeus, gentios, na realidade do julgamento. E ele diz que para que toda boca se cale, para que se cale toda boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. E tem um autor chamado Cranfield, que ele traz uma ilustração muito interessante. Ele diz que essa coisa de calar a boca é como se você estivesse num tribunal. Aí você está no tribunal e a acusação já fez as suas alegações finais. E falou de tudo o que você fez. Mostrou de forma cabal e inquestionável um grande número de provas de que você, de fato, cometeu aqueles crimes. O que é que você vai fazer? Vai abrir a boca para dizer o quê? E a ideia é exatamente essa. A figura de um réu que não consegue pronunciar a sua defesa, ele não tem o que alegar. A única coisa que ele tem que fazer é esperar o pronunciamento e a execução da sentença. Todos, sem exceção, são indesculpáveis. Não teremos a dizer hoje, nem no dia do juízo, coisa alguma em nossa defesa. Você não precisa falar. Deixe que o seu advogado fale no seu lugar. O nosso advogado é Cristo. O apóstolo João vai dizer que ele é o nosso advogado. Nós temos advogado. Você não precisa falar. No dia do juízo, o nosso advogado fala em nosso lugar, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e o Cordeiro, que é o leão da tribo de Judá, ele tem autoridade para abrir os selos e dizer o nosso novo nome, porque lá no novo céu e nova terra nós teremos novos nomes. A transformação é tão completa que até o nosso nome vai mudar. Ele proferirá o nosso novo nome e seremos absolvidos pelo seu sangue. Segunda aplicação, em vez de nós justificarmos os nossos erros e vemos, não sei, talvez eu precise um pouco de autoestima, joga a culpa nos genes, joga a culpa nos pais, não é porque foi meu pai, eu sou filho de meu pai e minha mãe, eu sou desse jeito. Coloca a culpa em Adão, foi Adão, por isso que eu sou desse jeito. Coloca a culpa na alimentação, coloca a culpa na educação que você teve, na falta de oportunidade, nos políticos, no mundo hoje que é difícil. Não importa quão negativas sejam as influências sobre nós, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade em relação à nossa conduta, em relação à nossa natureza pecaminosa, em relação ao nosso pecado. Aceitar como certo esse diagnóstico que a Bíblia traz sobre nós, sobre cada um de nós, sobre a nossa condição humana, e que para escapar do justo juízo de Deus, só tem um lugar seguro. Só tem um lugar seguro. Não é a sua autojustificativa. É Jesus Cristo que veio até nós. Eu ouvi um negócio lindo esses dias, Kleiner, escutando Naná Castilho falando, ela falando sobre o livro Manso e Humilde, ela dizia assim que Jesus podia ter providenciado a salvação lá do céu, mas ele veio até nós, viveu como um de nós, se humilhou para experimentar a nossa dor e se colocou como substituto nosso na cruz. O nosso pecado, a gravidade do nosso pecado que nos afastava do Senhor, a gravidade do nosso pecado que nos condenava, ele levou sobre si o nosso pecado. A nossa dívida está paga e agora nós somos livres. Cantamos hoje de manhã. Alguns gritaram, outros cantaram. Nós somos livres da condenação, da culpa e do pecado, porque Cristo nos libertou. E é isso que nós celebramos na ceia do Senhor. Vamos daqui a pouco passar para a ceia do Senhor. Nós lembramos a morte do justo, a morte daquele que não tinha culpa alguma, não tinha pecado nenhum, não fez nada de errado, mas levou sobre si o nosso pecado. Ele tomou sobre si o nosso pecado e as nossas dores, o nosso Salvador. Mas nós não comemos lembrando disso com tristeza. Nós comemos
participamos dessa mesa celebrando, cantando hinos de louvor, hinos de vitória, porque a vitória do nosso Salvador é a nossa vitória. A vitória dele é a nossa certeza da nossa vitória sobre o pecado. Por fim, meus irmãos, essa palavra é uma palavra que nos desafia a compartilhar de Cristo para todas as pessoas que estão à nossa volta. Tem amigos seus, tem familiares nossos, tem pessoas e povos inteiros que ainda não foram alcançados por essa palavra e caminham para a condenação. Indesculpáveis. Conhecem o suficiente de Deus pela revelação da natureza, pela lei, muitas vezes, mas não ouviram falar da graça do Senhor, não ouviram falar do evangelho da salvação, o evangelho que salva. E assim como nós, estão mortos espiritualmente, estão condenados à morte eterna. Como um dia estivemos, somente Cristo pode salvá-los. No último dia, como diz o apóstolo Paulo no texto que nós lemos, eles não poderão abrir a boca. Hoje eles não podem abrir a boca, porque o pecado cerrou-lhes a boca. Então abra a sua boca para pregar a palavra, para compartilhar do evangelho, para testemunhar. Amém? Vamos orar, queridos? Ó Deus de graça e de bondade, Tu és o nosso Salvador. Meu Deus, não fosse a graça do Senhor, nós estaremos perdidos. Meu Pai, diante de uma verdade tão dura, tão difícil, Senhor, nós suplicamos a Tua misericórdia, Senhor, nós suplicamos a Tua graça, nós suplicamos o Teu perdão. Temos, às vezes, andado orgulhosos como os judeus da época em que Paulo escreveu essa carta. Achamos que temos algum direito e méritos em nós mesmos. Esquecemos, Senhor, que somos maus e rebeldes por natureza, filhos da ira. Tem compaixão de nós, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque a graça do Senhor nos alcançou. Nós te louvamos pelo sacrifício de Cristo Jesus, que traz, ó Deus, entendimento para nós nessa noite, através do Teu Santo Espírito derramado nos nossos corações. Nos traz entendimento da palavra, nos traz entendimento dessa celebração da ceia do Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai. E te pedimos que possamos participar dela de forma digna, discernindo, ó Deus, o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo Jesus por nós, a preciosidade do sangue do Filho de Deus derramado em nosso favor, suficiente para nos perdoar e purificar de todo o pecado e nos livrar da condenação eterna. Discernindo também o corpo de Cristo aqui presente, aqueles que sofrem, Senhor, aqueles que estão necessitados. Ó Deus, que possamos fazer isso de forma digna, que o Senhor possa ser exaltado. Concede-nos a graça de vivermos pela graça, Senhor, tão somente pela graça, reconhecendo como pecadores que somos, que a nossa vida só tem sentido, só tem propósito, que nós vivemos, existimos e nos movemos em Cristo Jesus, para a glória do nosso Deus. É assim que a Tua igreja te ora nessa noite, rogando que aqueles que nessa noite, Senhor, desejam entregar as suas vidas a Ti, arrependendo-se dos seus pecados e reconhecendo nessa noite que não há outra salvação, senão Cristo Jesus, que o Senhor possa inundar esses corações, conceder a bênção do novo nascimento, Senhor, fazer a Tua obra de regeneração, segundo a Tua boa vontade. Que Teu povo, Senhor, possa estar unido em adoração, para a glória do Teu nome, até aquele precioso dia que nós aguardamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.